A Mari Canin é ilustradora, quadrinista e produz um monte de conteúdo de arte muito bacana no canal dela no YouTube, que hoje já conta com mais de 225 mil inscritos. A gente bateu um papo bem legal sobre a sua carreira, os seus projetos, materiais e técnicas como pintura digital, aquarela, lápis de cor. Eu espero que você curta mais essa entrevista. Antes de começar, eu queria te pedir para deixar o seu joinha no vídeo e se você é novo aqui, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para saber sempre que tiver vídeo novo. São 5 vídeos com dicas de tatuagem e arte toda semana e assim você não perde nada. Assina também o meu canal no Telegram, o link tá na descrição do vídeo. Eu aviso lá sempre que sai conteúdo novo. Para informações sobre os meus cursos e workshops, acesse raontatu.com.br. E por último, segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um conteúdo complementar a esse aqui e você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de entrevistas aqui no canal Raon Tatu, seu canal de tatuagem e arte no YouTube. E hoje eu trouxe para bater um papo aqui a Mari Canin. Mari, se apresenta aí pra galera. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mari Canin, ilustradora, quadrinista. Também tenho um canal no YouTube, faço vários conteúdos aí. Eu conheci o seu canal nas minhas pesquisas de outros criadores, né, no Brasil, que falassem de arte, de desenho e tudo mais. Me identifiquei bastante com os formatos. É uma linguagem que eu uso em alguns vídeos também, né, de ficar comentando, desenhando e comentando. Uhum. E aí eu queria saber, antes da gente falar muito dessa parte de produção de mídia, eu queria conhecer um pouco mais do seu trabalho. Qual é o tipo de ilustração que você faz para quem está conhecendo, né? Para qual tipo de mercado? Quanto tempo que você ilustra profissionalmente? Dá um panorama geral aí para a galera. Então, eu trabalho mais com ilustração editorial. Então, meu trabalho de ilustração comercial é mais editorial, então eu faço muita ilustração para livros e revistas e tudo mais. E eu Uhum, trabalho nessa área há mais ou menos uns 8 anos. Eu bacana. comecei trabalhando como ilustradora numa editora e depois eu fui como autônoma, né? E como autônoma eu estou mais ou menos uns 7 anos. Entendi. Então, o meu trabalho de ilustração mesmo comercial é mais voltado para esse universo. Eu fiz alguns poucos trabalhos mais voltados para demandas de empresa e para publicidade, mas são mais raros, assim, né? Uhum. Isso era uma coisa que eu, inclusive, ia te perguntar mais à frente, se existe, né, uma diferença de natureza entre você trabalhar, por exemplo, para uma editora, para um livro, para ilustrar uma peça específica, ou para uma vertente mais comercial, né? Você ir para esse caminho foi uma escolha pessoal, foi uma coisa que foi acontecendo, sempre foi um objetivo seu? Então, é curioso porque eu me formei em artes visuais e desde aquela época, assim, eu não tinha como objetivo trabalhar com ilustração. Sempre foi uma coisa muito distante para mim. Uhum. E enquanto eu estava na faculdade, eu fiz estágio mais para a área de design. Então, eu trabalhei em estágio como assistente de arte e tudo mais. Eu fiz só alguns trabalhos, algumas colaborações com revistas naquela época. E era uma coisa que eu gostava de fazer, mas parecia uma realidade distante para mim. E Uhum. aí, logo depois que eu me formei, eu participei do falecido curso Abril de Jornalismo. Eu acho que foi a última edição que teve do curso, mas eu participei, eu consegui passar lá na inscrição do curso Uhum. e aí eu participei numa categoria que tinha, que era de ilustração e infografia. Foi uma experiência muito legal, porque eu consegui trabalhar de perto, junto com as revistas, né, com os editores e tudo mais. A gente teve muito contato, assim, próximo, Uhum. com as revistas da Abril e com as editorias. Foi uma experiência muito legal e foi justamente lá que eu fiz os primeiros contatos, assim, com esse universo. E foi quando eu tive o vislumbre de que eu poderia trabalhar com ilustração. E aí, a partir desse momento, eu fiz alguns contatos, comecei a trabalhar numa outra editora como ilustradora, e foi quando realmente eu entrei nesse universo, né? Eu comecei a trabalhar com ilustração. Então, foi algo que foi muito por acaso, eu não estava planejando. Sei como Para é. mim, a minha realidade, assim, a coisa que eu estava me programando para fazer era justamente trabalhar mais para a área de design, talvez numa agência de publicidade e tudo mais, porque eu tinha muito contato, assim,
pessoas Uhum. que trabalhavam nesse meio. E aí foi muito por acaso. Bacana, porque eu tive uma trajetória até um pouco parecida, né? Eu comecei com design, assim, mas por acaso, no começo da minha trajetória, eu também trabalhei bastante com infografia, assim. Mas vamos lá, você me disse que já estava fazendo uma faculdade, né, de artes, e o desenho na sua vida, ele começou desde cedo, foi um interesse em que momento e quando que você entendeu que você queria estudar mais a fundo? Então, eu acho que como toda criança criativa, né, eu sempre gostei de desenhar e sempre desenhei desde muito cedo. E eu me lembro que foi mais ou menos a idade de uns 10, 11 anos que eu realmente me lembro de conscientemente querer melhorar meu desenho. Uhum. Então foi nessa época em que eu fui influenciada muito por mangá, por anime, tá? Era aquela época que tava começando, Sei sabe? No exatamente do que você está Brasil. falando. Exatamente. E aí eu fui muito influenciada, assim, por essas referências e comecei a desenhar, assim, a partir disso. Então eu desenhei muito mangá durante essa fase, assim, sabe? Início da adolescência e tal. E aí, depois de um tempo, eu fui mais pro lado de um realismo, mas aí também não estava satisfeito com aquilo, e aí o meu estilo foi mudando bastante, sabe? Uma grande motivação para mim desenhar era principalmente as minhas ideias, as histórias que eu criava, os personagens que eu criava, eles sempre foram uma grande motivação para eu desenhar. Então, às vezes eu tinha algumas ideias e a única forma de colocar elas no mundo era desenhando. Colocar para Então, fora, né? exatamente. Uhum. Cara, eu sei bem, no começo, né, eu também tive esse começo de influência do mangá muito forte. Eu lembro que quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu fazia cursinho, né, de desenho, de mangá e tal. Uhum. E aí tive vários momentos em que eu tentei criar uma história sequencial, algumas páginas, e nunca consegui continuar, assim, sempre larguei várias pela metade. Então, eu admiro muito quem tem paciência de fazer uma arte sequencial, cara. É muito trabalho investido, assim. Não, com certeza é muito trabalhoso, assim. Mas eu mesma tenho muitas histórias que eu fiz naquela época que eu também abandonei. Nunca ninguém chegou a ler, sabe? Aham. Então eu tenho pilhas, assim, pilhas de historinhas que eu inventava naquela época. E eu acho que, pelo menos para mim, foi necessário ter um incentivo de conseguir postar na internet, de ter um feedback. Eu acho que feedback é muito importante nesse momento, sabe? Então, eu Sim. fico pensando hoje, se eu não tivesse tido aquele feedback, talvez eu não tivesse a motivação e a força de vontade para produzir quadrinhos, né? Ah, que bacana. Então rolou uma reverberação já de né, uma galera que começou a prestar atenção e dar um incentivo, né? Sim. E você falou da influência do estilo do mangá. Eu vivi algumas fases, né? No começo, quando eu era adolescente, eu estava muito imerso nesse mundo. E aí, depois eu fui experimentando outras linguagens e eu tive um momento de conflito, eu não sei se você também teve, eu queria te perguntar, que era tentar me desassociar daquela linguagem muito fechada do mangá, mas ao mesmo tempo não saber para qual identidade eu iria partir e tudo mais. E eu queria entender se você passou por um processo parecido e hoje, para quem está conhecendo o seu trabalho, como que você definiria? Eu sei que é uma simplificação, né? Mas Uhum. como que você definiria suas influências estilísticas, o estilo do seu desenho? Cara, eu passei por uma situação bem parecida também, porque eu acho que, como eu comecei muito assim, influenciada pelo mangá, eu acho que chega a determinado momento que você para e se pergunta, poxa, será que eu vou desenhar dentro desse estilo para sempre? Será que eu não vou ter um estilo próprio, né? Exato. Então, a busca por esse estilo próprio faz você passar por muitos momentos de conflito. E querendo ou não, o mangá, ele é um estilo muito característico e que tem características muito marcantes, né? Então eu acho que é normal a gente chegar nesse ponto de ter uma crise e de se perguntar, poxa, é isso que eu quero continuar fazendo? E Sim. foi mais ou menos essa época em que eu tive muito interesse assim por realismo. Aí eu meio que tentei sair do mangá e fazer mais realismo. Eu tenho até umas artes que eu fazia tipo nas minhas tentativas de realismo naquela época. Uhum. E aí também cheguei num ponto que mais não é isso que eu quero fazer, sabe? Então eu tentei encontrar o meio termo entre o realismo e o mangá. Então eu fui, tipo, pegando algumas características que eu gostava de mangá e fui meio que trabalhando ali, dando um pouco mais de realismo, mas não tanto. Aí teve uma época em que eu me identificava com semi-realismo, porque eu acho que era uma coisa que tinha muito a ver, porque era realista, mas tinha outras características de outros estilos também. Foi Aham. uma época em que eu comecei a conhecer outros artistas fora do universo do mangá. É importante essa Então, eu parte. conheci outros ilustradores, poxa, então dá para fazer isso, dá para trabalhar mais, sabe, desse jeito, tá, o meu traço, mudar aqui, mudar ali. Então, eu tive outras referências além do mangá Uhum. e além do realismo, né? E aí eu fui meio que ajustando o meu estilo
E até hoje eu tenho dificuldade de classificar o que seria o meu estilo, porque ele é uma união de muitas referências que eu tive ao longo do tempo. E voltando um pouquinho sobre a questão do mangá, também teve uma outra coisa que aconteceu, que o meu primeiro quadrinho publicado, ele tem muita influência de mangá, assim. Então, quem vê consegue identificar mais do que os meus quadrinhos recentes, porque eu produzi há mais de 12 anos atrás. Uhum. E foi mais ou menos nessa época em que eu tinha o interesse de, por exemplo, mostrar o meu portfólio para alguns ilustradores e tal, participar daquelas análises de portfólio só para ver qual é que é. E eu sofri uma decepção muito grande, porque uma das pessoas que analisou o meu portfólio falou que o meu estilo era muito mangá e que esse não era o interesse do mercado no Brasil. Entendi. Aham. E aí eu fiquei, sabe, rola aquela decepção do tipo, Sim. poxa, mas eu já tava ali naquela fase do semi-realismo, não era tão mangá, mas também não era exatamente o que o mercado queria, ou pelo menos o que eu achava que o mercado queria naquela época. Sim. E aí eu entrei um pouco em crise por causa desse feedback, sabe? E curiosamente, depois de alguns anos, eu fui fazer entrevista, eu já estava na faculdade, já estava fazendo entrevista para estágio, e um dos entrevistadores, eu nem lembro o que ele estava perguntando, mas eu comentei sobre isso. Eu falei, eu recebi o feedback uma vez falando que o mangá não era muito procurado no mercado e tudo mais. E aí ele falou assim, pelo contrário, o mangá tá super em alta. Então a gente não vai analisar o seu portfólio em relação a isso. Aí eu fiquei, poxa, feliz até, Que sabe? bacana, aham. E ao mesmo tempo você estava falando das outras influências que você teve. Eu acho que de repente quando a gente chega num momento que a gente não consegue classificar de uma maneira muito objetiva, talvez seja sinal que a gente já conseguiu fazer um mix aí, né, das nossas diferentes referências, já virou um reflexo da nossa personalidade, talvez. Eu espero que sim. Eu acho que estilo é uma coisa que tá sempre mudando, sabe? Então é difícil você classificar ou se não ficar dentro desse estilo, o mesmo estilo para sempre, sabe? Eu pelo menos vivo experimentando coisas novas para estar sempre, sabe, produzindo coisas diferentes, assim. Pode ser, eu espero que sim, que seja o sinal mesmo. E como que é o perfil do seu público? As pessoas que consomem a sua arte, tem uma diferença, de repente, de quem consome os vídeos em si no YouTube, que talvez seja alguém que esteja mais interessado em aprender, para quem consome o produto final dos quadrinhos, das ilustrações? Como que você define a sua relação com esse público? Então, o meu público ele mudou bastante assim ao longo do tempo. Eu acho que quando eu comecei, e por grande parte do período que eu produzi conteúdo, eram muitas pessoas que tinham interesse em arte, ilustração, não necessariamente profissional, mas que gostam do universo e querem se desenvolver, mas pessoas que estão ali já produzindo alguma coisa e era de uma faixa etária mais próxima da minha também. Então, era desde a época que eu comecei, entre, sei lá, 16, 17 até 30 anos, vai. Uhum. Então, eram pessoas que estavam sempre me acompanhando, assim, a minha faixa etária. Só que nos últimos, principalmente, acho que nos últimos 2 anos, no meu canal do YouTube, principalmente, eu percebi que teve um crescimento de um público que era um pouco mais leigo, que estava começando a aprender a desenhar, e também um público mais jovem. Eu percebo essa mudança, assim, pelo menos no meu canal do YouTube. E no Instagram, eu acho que ainda continua esse público que ainda acompanha, assim. São pessoas um pouco mais velhas e tudo mais, e que leem os meus quadrinhos também, porque eu publiquei uma webcomic através do Instagram no ano passado, até o começo desse ano. Uhum. Então, era um público que já era um pouco, não assim velho, sabe? Mas a partir de uns 16, 17 anos, sabe? Entendi. Às vezes, pra mim, é difícil classificar, porque tem muito essa coisa do YouTube, né? Acaba sugerindo vídeo para outros públicos e você não tem tanto controle, sabe? Sei, Do que sei. é entregue e tudo mais. Hoje também, essa coisa da produção de conteúdo, né, informativo, ou dando aula, ou ensinando, né, passar experiência, se tornou algo muito mais acessível, né? A galera tá buscando muito e acaba rompendo algumas bolhas, assim, né? Sei lá, às vezes vai buscar por um material, sei lá, aquarela, e aí conhece um estilo de ilustração, de desenho que ela não tá acostumada a se envolver, por exemplo. Sim, com certeza. Eu acho que o YouTube, por um lado, consegue ainda entregar justamente isso que você falou, furar um pouco a bolha e entregar para um universo um pouco maior, às vezes de pessoas que nem estavam esperando ser impactadas por aquilo. E eu falando por experiência própria como uma consumidora assim, de YouTube, muitas vezes
o YouTube acaba sugerindo umas coisas que eu nem sei como que apareceram ali, sabe? Com E aí certeza. você acaba caindo num universo que você nem sabia que existia. Eu acho que isso é Aham. muitas coisas que o YouTube tem problemas ainda para quem é criador, mas ainda tem essa coisa, né, de você descobrir coisas novas. Isso é bem bacana. E a sua motivação para começar a criar conteúdo? Porque, né, uma coisa é trabalhar no mercado, criar as suas artes e seus quadrinhos, e aí resolver fazer vídeo, meter a cara lá falando sobre o seu processo. Como que isso aconteceu? Então, foi uma coisa que aconteceu muito por acaso e, assim, eu sempre gostei de produzir. Eu ainda não sabia na época o que que era que eu estava produzindo, mas eu gostava muito de gravar vídeos. Quando a gente estava na escola, a gente fazia os vídeos caseiros, eu gostava de editar e Uhum, postava no meu canal, tipo, despretensiosamente, assim, sabe? E aí, eu me lembro que logo depois que eu comecei a trabalhar na editora, né, que foi a primeira editora que eu trabalhei, eu tava numa época que eu tava começando a trabalhar mais com aquarela. Na verdade, eu tava retomando os meus estudos com aquarela, e aí eu decidi gravar um processo de uma pintura em aquarela. uhum. E aí eu lembro que na época eu postei esse vídeo, uma colega de trabalho assistiu esse vídeo e falou: Nossa, Mari, eu gostei muito do seu vídeo, eu achei tão terapêutico de assistir, tão gostoso de assistir, acho que você tem que continuar. E aí eu lembro que eu achei esse feedback bacana e falei, poxa, acho que eu tenho que continuar a fazer isso, né? Que bacana. E aí depois disso, eu simplesmente tive um clique, assim, eu falei, poxa, eu acho que eu devia retomar, assim, as coisas que eu gostava de fazer e fazer conteúdo mesmo, mostrando meus materiais, falando sobre o meu processo. E aí foi quando eu comecei a gravar os vídeos no formato que eles existem hoje para o Sim. YouTube, né? Então sempre foi uma coisa que eu gostava de fazer, então eu aproveitei essa vontade que eu tinha para postar no YouTube sem pretensão nenhuma. Não tinha pretensão de crescer canal e nem nada disso. Foi uma coisa que aconteceu muito por acaso e demorei bastante tempo assim para ver o YouTube como uma parte profissional, assim, sabe? De fazer parte da Uhum. minha produção profissional. Foi assim, foi uma coisa muito doida. E hoje, quando eu vejo a minha produção, eu vejo que faz muito sentido, porque eu sempre fui uma pessoa que gostava de ensinar e de me comunicar, assim, sabe? Então, você pega coisas da minha infância e adolescência, eu vejo que faz muito sentido eu ter entrado nesse universo de produção de conteúdo e de produção. Até comecei a dar os cursos, tal, dei cursos presenciais, cursos online. Acho que uma coisa muito levou a outra, sabe? Faz muito sentido. Sei, são coisas que vão se completando, né? A gente vai criando, de repente, uma variedade de maneiras de se comunicar diferente, com diferentes públicos. Acho que a cadeia vai crescendo. Agora, saindo um pouco dessa parte mais de mercado, eu queria falar um pouco mais da questão artística. Primeiro, que você me desse alguns exemplos de repente, ilustradores que são referência para você. Aonde que você vai buscar inspiração quando você vai trabalhar hoje em dia? Então, depende também da minha produção. Em relação a quadrinhos, eu tenho algumas inspirações, assim. Eu acho que o que mais me inspirou a fazer quadrinhos do jeito que eu faço hoje foi Sandman, porque acho que foi o primeiro quadrinho no formato de graphic novel, né? Tipo, que não Uhum. era mangá, mas também não era formato de super-herói, que era basicamente o que eu conhecia. E Sim. eu acho que Sandman mudou como eu enxergava a história em quadrinhos. Eu falei, poxa, dá pra fazer uma coisa diferente do Uma que eu narrativa conheço, mais sabe? séria também, né? Uma narrativa bem Isso. mais adulta, assim, com uma outra maneira de pensar ritmo e tudo mais. Sim, nossa, com certeza. Então eu tive um vislumbre assim do que eu poderia fazer com os meus quadrinhos também. Então, Sandman foi muito marcante pra mim e a partir desse momento eu comecei a ler muitas outras graphic novels e todas elas me influenciaram de alguma forma, sabe? Uhum. Agora, em relação à ilustração, nossa, eu tenho muitos ilustradores que fizeram parte de algumas fases da minha vida, e aí eu fui conhecendo outros ilustradores novos que foram me influenciando de outras formas, né? Mas eu acho que um artista que me influencia até hoje, e desde que eu conheci ele até esse momento, sempre foi uma grande inspiração, foi o Toulouse-Lautrec, porque Nossa, bacana. o trabalho dele é difícil colocar em palavras, assim, sabe? Mas ele era um artista que ele trabalhava muito quebrando padrões, sabe, expectativas das pessoas, e ele fazia uma arte assim que comunica muito pra mim, sabe, diz muito pra mim e tanto esteticamente falando, sabe, então as cores que ele usa, as escolhas que ele faz estéticas, Uhum.
E o fato também dele trabalhar muito com publicidade, né? Então ele fez aqueles cartazes publicitários, então isso também me influencia muito. E eu gosto muito de trazer essa coisa de ilustração e de arte, de publicidade mesmo, para os meus trabalhos mais artísticos. Uhum. E não só essa parte estética, mas também os motivos dele, sabe? Ele sempre foi um artista que ele trabalhava independente, assim, da mentalidade da época, né? Então, o que ele fazia quebrava muitos tabus. Isso é uma coisa que me interessa muito, sabe? Então, é sempre ir além da expectativa das pessoas e tudo mais. Então, esse foi um artista que me marcou muito. Mas o Lautrec, ele tem uma coisa muito bacana da textura, né? Ele trabalha muito com textura. Eu acho que isso fica bem charmoso. E quando a gente vai para mídia física, né, é uma exploração muito bacana de fazer. Eu lembro de ter visitado seu canal há algum tempo atrás, tinha muito, sempre tem, na verdade, muita coisa de aquarela, de tinta de modo geral, e agora eu vi que você tem feito bastante coisa digital. Eu não sei se eu que não acompanhei antes e não tinha, ou se é uma coisa que você tem migrado aos poucos. Como é que você vê essa diferença de trabalhar com a mídia física para a mídia digital? Se você tem uma preferência para a natureza de trabalho, ou é só uma questão de momento? Então, na verdade, para dizer a verdade, eu trabalho há mais tempo com arte digital do que com aquarela. Mas como o meu canal, ele cresceu muito em cima de conteúdo de aquarela, era uma coisa que eu fazia para fazer assim. o conteúdo direcionado para o meu canal e para diferenciar também do meu trabalho comercial, porque o meu trabalho comercial ele é quase exclusivamente digital por uma questão prática, assim, sabe? Porque quando você começa a trabalhar com ilustração, você percebe que tem muita alteração, que é muito mais prático pra gente, muito mais rápido pra gente trabalhar com digital, né? Eu passo pela mesma coisa também. Então, para quem trabalha comercialmente, acaba partindo para o digital justamente por causa disso, para facilitar o trabalho, né? Então, eu fazia esse conteúdo em aquarela porque era um momento também para eu sair um pouco do digital e fazer os meus trabalhos, os meus projetos pessoais ali, e que eu também produzia e mostrava o processo no meu canal do YouTube, né? E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui testando outros materiais, fazendo outros tipos de conteúdo no canal. E aí, o que aconteceu? Eu acho que você percebeu essa mudança, porque no final do ano passado, na verdade, no ano passado, investi no iPad. E aí, de repente, o universo se abriu na minha frente. Eu tô passando por isso essa semana, eu acabei de pegar o meu. Então, acho que você entende, que você descobre um novo universo, que tem uma facilidade de você poder colocar o seu iPad na bolsa, ou se não, até mesmo dentro da sua própria casa, de você trabalhar em outros lugares e não só na sua mesa e tal. Tem essa coisa, essa facilidade, e o fato dele também conseguir emular muitos materiais tradicionais, sabe? Isso que então eu acho que é a grande diferença, né, cara? Eu até usava um tabletzinho da Samsung já há um tempo, uns 2 anos, mas era muito projetual, assim, porque quando é pra tatu, eu não importo necessariamente botar um acabamento de um material específico, é muito mais a linha, o gradiente, né, o degradê e a sombra. Mas com o iPad, eu já sabia disso, por isso que eu adquiri, eu senti uma facilidade de você simular os brushes, as texturas e tudo mais, que aí você consegue realmente importar uma linguagem analógica para dentro dele de uma forma que fica praticamente convincente, né? Você não vê diferença às vezes. Sim, não, com certeza. Isso mudou muito, assim. E talvez tenha coincidido também com o fato de eu estar em crise, assim, com o meu trabalho. Eu deixei a aquarela um pouco de lado e comecei a focar o conteúdo digital no meu canal. Mas eu acho que a gente passa por momentos, sim. Com certeza. Tem muitas... Porque às vezes a gente cansa ou quer fazer uma coisa diferente, testar um outro material, e eu tô justamente nessa fase. E eu tento respeitar, assim, esses momentos de experimentação, e isso acaba se refletindo mesmo no meu conteúdo. Eu também sinto que as pessoas têm interesses diferentes e que esses ciclos vão mudando na internet. Na época que eu tava fazendo aquarela, parece que teve uma descoberta, as pessoas descobriram a aquarela, e hoje eu sinto que o momento é diferente, as pessoas estão descobrindo o iPad. É verdade, isso rola mesmo. E existe um momento coletivo, e também essa coisa que você está falando do nosso momento, né? Eu acho que o nosso trabalho, como ele está sempre mudando, ele vai refletindo essa pira que a gente está em cada momento da nossa vida, mas ao mesmo tempo elas vão se tornando ali uma bagagem, né, sei lá, soluções e ferramentas que a gente vai tendo à nossa disposição, que no final a gente está recombinando cada vez mais possibilidades, né? Isso aqui é bacana. Com certeza. Muita gente me pergunta o que é melhor, arte digital, arte tradicional, e eu sempre falo que são só ferramentas, cara. Não importa se você está desenhando
se você tá ali desenhando no papel, fazendo sua arte no papel, se você tá fazendo no digital, cara. O importante é você entender que são ferramentas e que elas têm que trabalhar a nosso favor e não o contrário, né? Com certeza. Às vezes tem uma outra pessoa que me manda mensagem, que hoje eu tenho feito muita coisa mostrando eu desenhando no tablet, né? E a galera fala assim, tô esperando para comprar o meu para poder desenhar. E eu, cara, não, você tem que desenhar independente disso. Depois você pode brincar se tiver acesso, mas, cara, você só precisa de um papel e um lápis, tá ligado? Exatamente. Eu acho curioso isso, porque, como eu falei pra você, tem um público muito jovem agora consumindo os meus vídeos, e eu vejo muita gente comentando isso. Não, eu tô esperando chegar o meu celular novo ou alguma ferramenta para começar a desenhar. E eu, gente, vocês não têm papel e lápis em casa? Gente, vamos desenhar. É essa coisa que eu acho que a gente cresceu tendo, né? Eu não sei se isso é uma coisa geral de quem é leigo ou se tem a ver também com essa cultura do mais digital, que é essa dependência do desfazer, né, do Ctrl+Z ali. Eu acho que as pessoas têm o medo do erro da mídia física, assim. Isso é uma coisa que eu vejo como uma das primeiras barreiras, assim, que eu tento quebrar na cabeça de quem vem falar comigo. Que, cara, a experimentação, ela inclui o erro e você aprende, na verdade, mais errando do que acertando, né? Você aprende muito mais quando você erra, porque você pode analisar, ver o que você poderia fazer diferente. Sim, com certeza. Eu acho que também tem muito a ver com a cultura do imediatismo, né? As pessoas querem muitas coisas rápido e imediatamente, sabe? E às vezes pulam algumas etapas por causa disso também. Isso no aprendizado de qualquer habilidade que exija estudo, não tem muito como funcionar, né? Porque você não vai notar a diferença de um desenho para outro, você vai notar a diferença quando você olhar para um ano atrás, e aí você vai ver que você tá ali realmente construindo uma trajetória, sabe? Nossa, sim, exatamente. É exatamente o que eu sempre repito nos meus vídeos. É muito bom, cara, poder ter alguém confirmando isso, que às vezes eu fico falando, tô falando sozinho, será que mais alguém pensa assim? Não, com certeza, com certeza. Mas eu sinto que é uma questão talvez muito de adquirir um pouco de maturidade sobre o processo mesmo. Eu acho que é uma tendência natural. Eu vejo que outros artistas que já estão aí há mais tempo, né, caminhando, acabam alinhando mais as ideias sobre essas questões. Aí agora, entrando mais ainda na questão artística como um todo, né? Eu queria saber, você estava falando que você desenhava para botar para fora as suas ideias, as coisas, as histórias que você queria contar. Você faz uma diferenciação num trabalho que é, por exemplo, uma commission, que alguém te dá um tema, ou um trabalho até mesmo mais comercial para ilustrar um livro ou coisa assim, e um desenho que saia de você com um tema, com uma ideia que vem da sua cabeça? Você sente uma diferença artística, uma diferença de repente, de valor, de autenticidade, ou você lida da mesma forma? Eu tento sempre separar o que é trabalho comercial, independente se é para uma pessoa física ou para uma empresa ou para uma editora, dos meus projetos pessoais, porque uma vez que você começa a trabalhar com ilustração, o desenho, ele não tem mais o mesmo significado, sabe? Porque desenhar era aquela coisa que você fazia no seu tempo livre, que era gostoso. Aí você trabalha com isso, você percebe que nem sempre vai ser tão legal, nem sempre vai ser um momento de prazer, assim, que você tem, né? Porque, afinal, você vai estar desenhando coisas que você não gosta, e você... Enfim, né? Quando você está trabalhando, já é diferente, né? Com certeza. Então, eu tento sempre separar a minha produção comercial dos meus projetos pessoais, justamente para eu ter ainda esse momento, que é o momento de fazer as coisas que eu quero fazer, de fazer meus projetos de quadrinhos, de ilustração, enfim. E é também onde eu me reservo fazer mais experimentação. Então, às vezes eu tô com uma ideia, quero fazer uma coisa diferente, testar um novo material, um novo efeito, sei lá, um novo estilo. E aí eu uso justamente os meus projetos para fazer isso. E aí, às vezes, se eu acho que tem um resultado legal, eu consigo aplicar em algum trabalho comercial, aí eu, eu já passei por aquele processo, né, então eu sei como começar, por onde passar e como que vai ser o resultado final, aí eu já tenho mais segurança para aplicar num projeto, de repente, que chega comercial, assim. Então, entendi. Eu sempre tento ir, sabe, usando o meu tempo, os meus projetos pessoais como um experimento, assim, para depois
e aplicando no meu trabalho comercial, né? Mas eu tento sempre fazer essa separação justamente porque nem sempre a gente consegue trabalhar naquilo que a gente gosta comercialmente, né? Isso é uma coisa que, assim, eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre a maneira como as pessoas definem o que é arte, né? Porque é de senso comum que para o espectador tudo que gera sei lá, um significado que de alguma forma afeta o espectador, aquilo pode ser considerado arte. E funciona assim, mas eu tenho uma questão muito minha, na verdade, de que para mim só o artista é que realmente pode dizer se o que ele criou é uma expressão autêntica dele ou não, né? Essencialmente, a pessoa que criou. É claro que quando vai para o mundo, aí é de todos e tudo mais. Mas eu passo por esses conflitos muito também, né? Então eu sempre acho bacana ver como que a galera lida de modo geral, assim. No momento que você vai, por exemplo, aceitar um trabalho e tudo mais, qual é o limite entre o que você, né, de repente se propõe a fazer dentro de uma linguagem e tudo mais, ou você ainda trabalha, de repente, emulando algo que vem num briefing, você bate o pé quando é alguma coisa que sai da sua linguagem? Como que você lida com esses conflitos, assim? Eu separo mais, assim, tipo, a minha produção artística do trabalho de ilustração, porque a ilustração, ele tá sempre trabalhando a favor de um texto ou de alguma coisa que o autor tá querendo dizer, né? Então, se a gente tá ilustrando uma matéria, por exemplo, ela tem que estar a favor do que tá escrito na matéria. Perfeito. Se a gente tá ilustrando um livro, a gente tem que pensar no texto e de como encaixar. Então, o trabalho de ser um ilustrador é um trabalho que vai além só da minha expressão e da qualidade artística do que eu tô produzindo, sabe? Então, é mais esse sentido de separar as duas coisas, entendeu? Depende também do projeto. Tem projetos que às vezes eles vêm e que tem uma abertura muito grande pra gente trazer a nossa expressão e a nossa visão sobre aquilo, sabe? Eu já trabalhei em projetos em que recebi o texto e eles falaram, olha, a gente quer a sua visão sobre isso, sabe? A gente quer a sua interpretação sobre isso. A gente tem mais liberdade para trabalhar. Eu encaro como um projeto que eu consigo dar mais artisticamente falando, né? E outros projetos em que é mais fechado mesmo, o briefing, em que fica mais ali o nosso trabalho de ilustrador, de tentar, né, traduzir o briefing de forma mais fiel e tudo mais. Entender a necessidade, né, e como representar aquilo dentro de uma proposta, assim. Eu queria saber de você, quais são as mídias que você mais costuma trabalhar, porque eu vejo que você faz muita experimentação de materiais. Então, quais são as suas mídias preferidas, tanto física, você falou do iPad como digital, mas de suportes, tintas, canetas e tudo mais, para a galera conhecer um pouco mais também da versatilidade e o que você curte mesmo de fazer? Eu acho que o material que eu mais curto mesmo e que eu mais me identifico, que tem mais afinidade, é a aquarela. Então, boa parte dos meus projetos de ilustração e tudo mais são usando aquarela e lápis de cor. Eu gosto de aliar esses dois materiais, então, geralmente, quando eu vou fazer uma finalização, eu gosto de trazer as texturas, né, da aquarela e também colocar mais detalhamento usando lápis de cor. Então, essa geralmente é a combinação de materiais que eu mais uso, que eu mais me identifico nos meus trabalhos. E mesmo quando eu estou trabalhando no digital, eu ainda tento trazer essas características desses dois materiais para os meus trabalhos digitais. E, felizmente, hoje a gente tem muitas ferramentas que conseguem emular de forma quase perfeita, assim, materiais como aquarela e lápis de cor, grafite e tudo mais. Então, depende mesmo da minha vibe, assim, se eu tô a fim de fazer um trabalho manual, de sentar ali e mexer nos materiais, que isso é essa coisa tátil, né? Eu curto bastante. Eu só quero cara, fazer um trabalho ali de boa, tranquilo no iPad também. Eu sei que eu vou conseguir um resultado bem parecido, né? E aí, fora isso, eu gosto de misturar materiais, então eu vou realmente fazendo experimentações com outras tintas, outras canetas também. Durante muito tempo, em que eu fiz o meu primeiro quadrinho, eu usava muito nanquim, caneta nanquim e tudo mais. Sim. E aí foi uma fase que eu tava usando bastante esse material, mas acho que foi uma fase que passou, depois eu fui mais pro digital, fazendo os meus quadrinhos, né? Eu passei bastante tempo também trabalhando com arte final de nanquim e colorindo com aquarela. Acho que é o kit básico ali, né, da galera. Sim.
E deixa eu te perguntar, para quem hoje tem o seu trabalho como referência, de repente se espelha não só em questão de estilo, mas na própria busca por se tornar um ilustrador ou uma ilustradora, que conselho de repente você daria para quem está começando, para quem ou assiste o seu canal ou está conhecendo agora? O que você daria para alguém que está nesse momento inicial agora de conselho? Eu acho que a melhor dica que eu posso dar para quem está começando é ter paciência para passar pelas fases e não tentar ir pulando fases. E também ter uma noção de que cada um tem o seu próprio tempo, sabe? É importante a gente ter isso em mente, porque cada artista tem o seu momento, tem a sua curva de aprendizado, e a gente acaba se comparando muito com outros artistas, sabe? Principalmente porque a gente está ali sendo bombardeado de informação nas redes sociais, sabe? Então, com certeza. Tentar não se comparar com as pessoas, porque às vezes a gente tem essa ideia, quando a gente entra no feed de um artista, de que essa pessoa só faz obras de arte, só faz coisas maravilhosas. Mas, na verdade, o que a gente coloca nas redes sociais é uma seleção que a gente faz do que a gente quer que as pessoas vejam, sabe? Então, existe muito trabalho por trás daquilo, sabe? Existem muitos dias de treino, de prática, de estudo, de você fazer, refazer, até chegar naquela versão final. Uhum. Isso geralmente é o que a gente não vê que existe por trás do processo criativo. E além disso também existe todo um trabalho que é fora da área de arte em si, que é de marketing, né, que nem você está falando, de como postar. Tudo isso é algo que a pessoa gosta ou não, ela vai ter que lidar, se for para trabalhar de fato, né, com isso. Sim, com certeza. Mas assim, né, tentar, acho que não se comparar, eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque até a gente que é profissional, às vezes fica olhando a arte dos artistas que a gente acompanha lá e fica, nossa, não acredito, cara, por que eu não tô fazendo alguma coisa assim? Quando que eu vou chegar nesse nível, sabe? Sim, eu sinto que cada vez que a gente adquire um pouco mais de conhecimento e maturidade, a gente vai vendo que a gente já andou bastante e tudo mais, mas a gente vai vendo cada vez mais distância para onde a gente gostaria de chegar. Porque você vai enxergando os degraus de fato que você precisa trilhar antes, é tudo meio nebuloso, né? Sim, com certeza. Tendo um pouco mais consciência do quanto, quando você olha para um trabalho de alguém que é assim, uma referência desse que a gente antes colocava num patamar, e você fica pensando, nossa, o quanto tempo e energia que essa pessoa dedicou, né? É uma conta que, ao mesmo tempo que eu entendo quando você fala que o ritmo de cada um é muito diferente, e eu percebo muito como também a disponibilidade de tempo que a pessoa está disposta a investir também é muito variada, né? E eu entendo que, por exemplo, que nem, sei lá, aprender a tocar um instrumento. Quanto mais tempo você passa ali exercitando, mais intimidade você vai ter com o processo, né? Essa conta, ela também é um pouco direta, assim. E eu acho que esse é o problema do imediatismo que você estava falando. Inclusive, é legal esse exemplo de aprender um instrumento, porque eu vejo muito como o processo é parecido, sabe? Uhum. Então, as pessoas acham que desenhar é uma coisa que é uma inspiração divina, que ou você tem ou você não tem. Mas para mim é a mesma coisa que como você aprender qualquer outro tipo de habilidade, sabe? Seja tocar um instrumento, aprender a cozinhar, a culinária, mano, qualquer coisa. Também vai exigir tempo, né, disposição e prática para você realmente se desenvolver ali, né? Sim, quando eu falo às vezes em alguns vídeos pra galera sobre isso, eu costumo dividir, pra mim, né, eu arbitrariamente dividi em três, vamos supor, pilares de desenvolvimento, que é o pilar artístico, onde você vai trabalhar muito mais na questão de referências e tudo mais, o pilar teórico, seja a parte de técnica, né, aprender a usar uma técnica ou estudar alguma coisa específica, e o pilar prático, né, que é botar a mão na massa. Então, tem um equilíbrio de todos esses para o processo fluir, que eu acho que é a grande sacada. Muita gente, às vezes, fica pensando que é só botar na prática. Assim, eu tô desenhando todo dia e não tô vendo mudança, mas se você não tem, sei lá, de repente, um estudo mais teórico de desenho para entender o que você precisa treinar efetivamente, não adianta nada, né? Acho que a maior dificuldade de quem tá começando é saber o que estudar, como estudar, né? Acho que essa é uma grande dificuldade. Porque assim, né, ao mesmo tempo que a gente tem muito conteúdo gratuito, totalmente gratuito na internet, são conteúdos picados, né? Então você aprende um pouquinho de cada coisa, você não sabe em
que ordem estudar para o seu estudo ser mais eficiente, né? E é muito isso que você falou, a curadoria talvez é que fique um pouco perdida, né? Ainda mais na internet você tem um acesso infinito, você não sabe em que ordem que você tem que consumir cada vídeo e tudo mais. Você hoje também tem cursos, né? Você falou que fez físico e você também tá com digital. Sim, eu tô com curso digital. Eles são mais cursos voltados para técnicas, né? Então tem um curso de aquarela para iniciantes, retrato em aquarela, aquarela botânica, de marcadores, e um que eu lancei recentemente, que é o de ilustração digital, justamente focando mais em um processo criativo e mostrando como você pode trabalhar no digital como ferramenta mesmo, sabe? Como usar as ferramentas a seu favor e conseguir, tipo, os efeitos que você tá buscando. Eu lembro que quando eu vi você falando alguma coisa sobre, eu me identifiquei também, porque eu lancei recentemente alguns workshops mais voltados para desenho, para tatuagem e tudo mais, mas eu acho que é um caminho muito natural, né, pra gente que produz tanto material e conteúdo instrutivo pro YouTube. Eu passei exatamente por essa reflexão. Tem um momento que eu olhei, assim, eu sou meio maluco, né, eu tenho uma lista com o título de todos os meus, sei lá, eu tô com quase 1000 vídeos, eu tenho todos os títulos de vídeo por playlist e tudo mais. E aí eu ficava olhando para aquilo e pensando, pô, pro cara que tá aprendendo, tem uma parada que eu lancei há 2 anos atrás que ele deveria, de repente, ver depois disso que eu tô falando agora, porque a gente vai pegando assuntos muito perdidos. E aí eu comecei a agrupar esses conteúdos e aí eu comecei a ver que dava para criar metodologias com orientações específicas, assim, eu já tinha feito conteúdos para isso, né? E aí eu me identifiquei bastante, porque eu vi que é um processo bem parecido que tá acontecendo também. Eu acho que a gente chegou na mesma ideia, assim, porque eu também já tinha produzido muitos vídeos, e aí eu pensei, pô, eu acho que dá para fazer playlist, aí eu dividi desenho para iniciantes, introdução à aquarela, porque é realmente isso, sabe? A gente já produziu tanto conteúdo. Uma coisa interessante também é que, eu não sei se você costuma fazer isso, mas eu faço uma proposta de estudo para quem entrou no meu canal, conheceu agora. Pô, sei lá, como eu começo a desenhar? Então tem lá uma playlist que eu coloco na ordem realmente que eu propus para a pessoa aprender e que eu acho que vai ter algum resultado. É óbvio que não é a mesma coisa que a pessoa fazer um curso com acompanhamento e tudo mais. Mas é uma tentativa, né, de, tipo, com certeza, das pessoas começarem a estudar por algum lugar e tem uma linha de raciocínio envolvida, né? E, cara, aí pra gente chegar agora mais pro finalzinho da conversa, eu queria que você me falasse de tudo isso que a gente tá falando sobre a sua trajetória. Hoje, numa autoanálise, onde você tá? Você se considera bem-sucedida? Você tá onde você gostaria de estar? E quais são os seus planos? Você tem planos para o futuro? O que mais você gostaria de produzir em termos de projetos e tudo mais? Olha, eu acho que de certa forma eu me considero, sim, uma pessoa bem-sucedida. Eu já concluí bastante trabalho, já publiquei diversos quadrinhos e o meu canal do YouTube continua crescendo e tudo mais. Para mim é difícil falar sobre futuro, principalmente porque a gente está vivendo um ano em que muita coisa mudou, assim. Então eu tinha planos que eu achava que iam rolar, e aí esse ano veio para mostrar que talvez não seja bem assim. Nem fala, eu tive que repensar muita coisa, com certeza. Eu acho que esse é o momento de repensar, assim, realmente o que fazer a partir de agora. Assim, planos para o futuro, eu gostaria de continuar produzindo conteúdo, de continuar investindo nos meus cursos e tudo mais. Uma coisa que está sempre na minha cabeça e que eu nunca sei se realmente eu vou conseguir ir para frente é fazer um mestrado e talvez dar aula em universidades, que é uma coisa que eu vejo pro meu futuro, do tipo assim, eu sei que eu não vou estar fazendo o que eu tô fazendo hoje para sempre, então é uma alternativa para mim, e dar aula é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu gostaria de investir, dar tipo como se fosse um passo a mais, assim, na carreira, né? Então, acho que esse é o objetivo que pode ser que dê certo ainda. Eu fiz design, né? Mas eu tenho muita vontade de fazer belas artes, mas no geral, pintura, principalmente. A minha esposa, ela fez pintura, eu fico trocando ideia com ela sobre a parte, né, de estudo mais acadêmico. E, cara, com certeza é algo que eu tenho vontade de fazer, mas o problema, eu acho que é encaixar na nossa rotina, né? Uma grade de faculdade, de mestrado, o que quer que seja. Nossa, com certeza, eu penso muito nisso, assim, porque é uma coisa que exige muito e tem muita burocracia também. Eu acho, assim, na minha opinião, eu só não realmente fui atrás
do mestrado ainda, porque é justamente isso, eu teria que deixar de fazer muitas coisas que eu faço hoje para me dedicar exclusivamente ao mestrado. Infelizmente, seguir carreira acadêmica no Brasil quer dizer você abrir mão de muitas coisas, talvez não receber uma bolsa, né, para você poder fazer isso, não ter, tipo, esse respaldo, né, que você precisa para fazer, então você tem que dar muito de si mesmo, sem saber se vai ter realmente o retorno, né, infelizmente. Infelizmente, mas eu ainda tenho para mim que, sei lá, nem que seja na aposentadoria como hobby, eu vou fazer. Assim. Mari, pra gente finalizar, eu queria que você falasse, já tô mostrando aqui ao longo do vídeo, mas falasse pra galera onde mais nas redes sociais, quais são os canais que você tem, onde eles podem te procurar, vou colocar aqui, e como que é para entrar em contato com você, para fazer um orçamento, quais são os tipos de trabalhos que você aceita? Eu tô no Instagram, no YouTube e no meu site, onde eu condenso todo o conteúdo, todo o material que eu já produzi, então para quem quiser, por exemplo, conhecer meus quadrinhos ou conhecer o meu portfólio de ilustração e saber um pouco mais dos trabalhos que eu já publiquei e tudo mais, é só entrar no meu site que vocês vão encontrar tudo lá, bonitinho. Tem também o link para minha loja online, que eu tenho vendendo os meus quadrinhos, prints e tudo mais. E para quem quiser entrar em contato comigo, eu peço para fazer isso por e-mail, porque muitas vezes DM, Instagram acaba se perdendo, né? E, infelizmente, não estou aceitando commissions no momento, e geralmente quando eu aceito, eu abro num período que eu posso aceitar, né, por um tempo limitado ali, mas se vocês me acompanharem nas redes sociais, vocês vão saber caso isso aconteça. Bacana. Cara, queria te agradecer imensamente aí pela participação, adorei o papo. Imagina! Eu que agradeço pelo convite. Então, beleza, galera. Se você curtiu esse papo, não esquece de dar um gostei, me segue e segue a Mari também aqui no YouTube. Clica no sininho para não perder as notificações, beleza? Porque esses vídeos longos aqui é só para os fortes que têm paciência de assistir até o final. Então, sim, com certeza. A audiência é um pouquinho menor, mas eu sei que a galera se envolve muito, então tem sido um projeto bem bacana de fazer. Você gosta dos vídeos que eu produzo, quer apoiar o canal e ainda ter acesso a conteúdos exclusivos como lives para tirar dúvidas, ter os seus trabalhos analisados e participação nas escolha dos temas dos vídeos do canal? Então clique em Seja Membro e faça parte do clube de apoiadores Raon Tatu. São diversos planos de assinaturas com diferentes recompensas com valores a partir de R$ 2,99. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar no logo redondo que está aí na tela, dá um gostei no vídeo e compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar. Comenta aqui embaixo para a gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste. Muito obrigado e até a próxima!